Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Deu logo o golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Tem que se curvar a Bahia! Contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não conter guerra, morre inocente. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. 300! Brasil! Arru! Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. As memorias se abertam ou simplesmente desaparecem! Gente, então o entrevistado de hoje é o Humberto Matos, ele é professor de história, ele enfim, gosta muito da sociologia, da economia, do marxismo, né? Ainda bem, né? Estamos estudando e tentando atuar na realidade, e ele tem um canal, que vocês sabem, super legal, que traz vários temas aí para discutir nessa conjuntura que a gente vive, que é o Saia da Matrix, está lá no YouTube. Eu acho, aliás, que nós temos que ocupar cada vez mais o YouTube. Fico feliz, Humberto, que esteja lá e que cresça muito teu canal. A gente já viu que a extrema-direita aí ocupou um espaço durante um tempo, até podemos debater, né, depois sobre os aparelhos ideológicos aí da extrema-direita, mas quero te dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo no nosso Papo de Casa. Eu que agradeço, Fernanda, muito obrigado pelo convite. O pessoal que está chegando agora aqui, muito obrigado pela audiência de todos. Eu e a Fernanda, nós já tínhamos conversado. Eu tinha vontade de fazer esse papo aqui ao vivo com ela, sentado, tomando um chima, né, aproveitar que eu aqui no Rio Grande do Sul, tem poucos, vamos dizer assim, youtubers fazendo esse trabalho, e a Fernanda é uma pessoa que tem uma pegada jovem muito bacana, ela tá sempre muito ativa na militância, tá sempre do lado certo das lutas, e eu já tinha combinado de conversar com ela, mas enfim, a pandemia tá nos impedindo, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que fazer o isolamento, né, fazer tudo aquilo que o governo não tá nos ajudando a fazer, tem que fazer a nossa parte. Então esse papo vai ficar assim mesmo, online, mas vamos ter outras oportunidades, e a gente vai poder tomar esse chima e conversar com calma numa outra oportunidade também. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado pelo convite, tá? Eu venho dizendo assim, né, nós comunistas, às vezes parece que a gente tem lepra, sabe, porque as pessoas não querem nos dar espaço, primeiro porque tem um estereótipo inteiro, né, porque eu costumo dizer que o comunismo exerce para o adulto a mesma função do velho do saco para as crianças, né, as pessoas não sabem o que é, mas têm medo. Então eu tô tentando conversar com todo mundo, claro, aqui eu tô em casa, né, no Papo de Casa com a Fernanda, eu tô em casa, no colega de partido aqui do PSOL, a gente se entende bem, mas eu tô aqui na internet, chegando aí, né, Fernanda, a 100 mil inscritos, daqui a uma semaninha ou duas eu devo estar batendo 100 mil inscritos no YouTube, ocupando essa rede para falar de marxismo, para falar de luta de classes, para falar de democracia popular, e, enfim, vamos ocupar todos os espaços, eu vou nem que abrir, como eu disse no vídeo que eu soltei ontem, abrir esse espaço, nem que seja com uma picareta, as pessoas vão ter que nos ouvir, até porque no meio dessa crise que a gente está vivendo, a gente tem muito a dizer para as pessoas, né, por causa que, como a gente estava falando ali em off, né, Fernanda, o momento que a gente está vivendo é um momento onde a gente tem que mostrar para as pessoas soluções mais duradouras, mais definitivas. As pessoas não querem mais paliativo. Elas estão cansadas, né, dessas respostas que não respondem, dessas ações que não resolvem. Então está na hora da gente chamar toda essa indignação para o lado bom da força, para o lado transformador, para um lado que é o lado que a gente defende, que é o lado de uma sociedade mais justa, né? Tu falava, eu acho que é muito correto, né, a questão da busca por saídas estruturais, porque, de fato, o capitalismo chega numa crise desde 2008 e a gente sabe que a crise econômica combinou uma crise de representatividade, né, em que as pessoas não se sentem representadas por esse modelo político que defende os interesses das elites. Entretanto,
ainda prima uma ausência, né, de um programa socialista com influência de massas. Eu digo sempre que, se a gente pegar os fenômenos da nova direita, a gente vai encontrar, claro, a crise econômica, a pauperização do povo, a espoliação dos direitos dos trabalhadores, né, os regimes e governos salvando bancos, salvando ricos, enquanto as pessoas estavam indo para o desemprego, para a fome, e, ao mesmo tempo, uma esquerda social-democrata, né, reformista, que capitulou o modus operandi que levou um setor do povo para o ceticismo com relação às alternativas propostas. E eu queria te perguntar, Humberto, que a gente vê que o discurso falacioso do Bolsonaro ocupou esse espaço, ele se vendeu como antissistema, quando ele era o mais podre do sistema político, é óbvio, até porque isso é característica do fascismo, né? É o capitalismo putrefato, né? Mas ele se vendeu para o povo como antissistema, resgatou algumas bandeiras muito reacionárias, né, do militarismo, do reacionarismo, pegando inclusive slogans que dialogam com slogans vinculados ao integralismo, né, que foi aquele movimento do Plínio Salgado aqui no Brasil, ou mesmo com o nazismo e o fascismo, né? Então, a reação conservadora ao direito das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, a questão da família, Deus e propriedade, coisas que a história já viu. E eu queria te perguntar o que tu acha do fenômeno do bolsonarismo como fenômeno político. Eu sei que tu acha que nós temos que derrotar o Bolsonaro, mas como fenômeno político, e que similaridades tem com o fascismo e o nazismo como, né, de 30, como projeto político. Eu acho que existem muitas similaridades. A gente tem que dividir o fascismo, né? Eu, como professor de história, tenho que ter um pouquinho de cuidado para falar isso, porque tem o fascismo histórico, né? E tem o fascismo enquanto fenômeno social. O fascismo histórico, ele tá lá nos anos 30, né? Ficou para a história, a gente pode aprender com ele. Mas o fenômeno social que desencadeou todas aquelas ações que culminaram na Segunda Guerra Mundial, esse é um fenômeno ligado à estrutura do capitalismo, né? Eu tenho repetido aqui na internet que o fascismo é o que aparece na crise prolongada da estrutura do capitalismo. Então, as pessoas, elas deixam de acreditar naquilo que é a promessa da democracia liberal burguesa, aquela cenourinha que botam na nossa frente, que vendem pra gente que se a gente se esforçar, que se a gente estudar e tal, a gente vai ter sucesso na vida, vai ser feliz, se o país fizer tudo direitinho, vai virar a Dinamarca. Então eles colocam essa cenourinha na nossa frente. Só que chega um ponto que a sociedade percebe que isso é uma ilusão. E aí vem uma frustração relativa muito forte, e é aí que o fascismo bebe. O fascismo, ele é um movimento conservador, mais que isso, reacionário. Então aí, Fernanda, junto com tudo isso que tu falou, então ele tem que ser contra todas as pautas progressistas. Então, qualquer ideal de família que não seja a família tradicional, a patriarcal, não vale. Qualquer tipo de alteração na estrutura da sociedade que dê um pouco mais de voz para qualquer tipo de minoria política, não vale. Isso está tudo dentro do arcabouço do próprio fascismo, né? E que o Bolsonaro traz. O que mais? O próprio anticomunismo. Porque que acontece? Como o fascismo nasce da falência do modelo capitalista, né? Então, uma crise estrutural prolongada, as pessoas entendem que o capitalismo não funciona mais. Ora, quem é que está dizendo sempre, né, desde o século XIX, que o capitalismo não funciona? Nós, né? Nós que queremos transformar esse sistema pela raiz. Então, para reagir ao nosso discurso, é que vem essa onda reacionária, no sentido de reafirmar mais capitalismo ainda, só que aí sem os véus democráticos instituídos lá na época das revoluções liberais burguesas. Então, o que o fascismo faz com o capitalismo? Ele tira o poder da institucionalidade liberal burguesa. Porque repare bem, assim, nós temos a divisão dos poderes, né? Nós temos a Câmara, Senado, nós temos instituições representativas. Todas essas instituições são instituições liberais burguesas, constituídas num período que a burguesia era revolucionária, ela precisava do apoio do povo contra o antigo regime. Então, nesses processos se fundiu essas instituições que eram necessárias para estruturar a ideologia que mantém o capitalismo. Qual é o problema? Desde Marx, que a gente sabe, né, desde lá do manifesto, a gente sabe que
o Estado é o balcão de negócios da burguesia. Quando o Estado começa a ficar difícil de administrar por causa dessa própria institucionalidade que é representativa do povo, da sociedade, a própria burguesia precisa subverter essa institucionalidade. Na prática, o que acontece? O que está acontecendo? A gente vê os ataques do Bolsonaro contra o STF, a gente vê o aparelhamento do Bolsonaro em relação à Polícia Federal, a tentativa de aparelhamento do Bolsonaro em relação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República. Esse fenômeno se expressa assim. Hoje, Fernando, o que a gente está vendo do governo Bolsonaro? Um governo paralisado, os ministérios praticamente não funcionam, né, tamanho nível de pressão e de desarticulação, que a única coisa que ele opera é no sentido de tentar defender a sua própria família e a sua própria cabeça, na verdade, né? Então é a única coisa que opera, e a própria, o anticomunismo, o militarismo, outro ponto em comum com o antigo fascismo, o fascismo histórico, ele precisa se apegar a esses valores militaristas que ele chama de nacionalista, mas que na verdade é um chauvinismo, né? Na verdade, é apenas um nacionalismo de goela ali, quando ele é totalmente subserviente às potências centrais. Então, eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Não é uma banalização do termo fascismo. A gente tem que identificar para a classe trabalhadora, para as pessoas que estão nos assistindo, para quem nos acompanha, que são elementos fascistas, e não é um ou outro, tem todo o conjunto de elementos fascistas, né? Até a própria ideia dele de tentar fazer um governo mais fechado, mais autoritário, sabe, são quase 3 mil militares no governo federal. Nem na ditadura militar nós tivemos tantos militares no governo federal, em tantas pastas, em tantos ministérios. Então, Bolsonaro, ele tá escalando o fascismo desde sempre. Agora tá escancarado e as pessoas estão assim, sabe, tipo aquele Pikachu surpreso. Nós não, né? Nós já sabemos disso há muito tempo, mas eu digo assim, a grande mídia liberal, sobretudo, dizendo, nossa, agora o Bolsonaro passou dos limites. Poxa, agora? Bolsonaro passou dos limites agora? Então, o que ele fez quando ele homenageou o Ustra lá na sessão do impeachment? Ele não passou dos limites lá? Quando ele disse que tinha que metralhar não sei quantos, inclusive o FHC, na época que o FHC era presidente, ele não passou dos limites naquela época? Ele vem mostrando esse fascismo latente há muito tempo. O problema é que faltava um ambiente social para emergir o fascista. E para encerrar aqui, porque eu falo pra caramba, sabe aquela coisa que a gente olha assim, nossa, mas fulano ali, meu amigo, tanto tempo, olha aqui, cara, como é que ele pode estar com uma declaração fascista dessa, Beltrano, lá meu tio, minha tia? Gente, não é que todo mundo virou fascista agora. O mundo que a gente vive impõe uma ideologia pra gente. Então a gente nasce, cresce, estuda, tem uma institucionalidade toda formatada nos moldes liberais. Quando essa formatação fracassa aos nossos olhos, muitos de nós apenas têm essa revolta, e aí o fascismo emerge. Não é que todo mundo é fascista. O ambiente é tão propício para isso que as pessoas são levadas a esse tipo de atitude pela própria conjuntura. Não é pouco fascismo. É muito fascista esse governo, tem todas as características, e a gente não deve ficar com receio de chamar por esse nome. A gente tem que botar os pingos nos is e dizer, não, é fascismo mesmo, mas não quer dizer que é igual o Hitler ou igual o Mussolini. É o fascismo do século XXI, que tem as suas próprias nuances, e tanto é que não é um fenômeno localizado no Brasil, é um fenômeno global o fascismo. Ele está aparecendo em tudo quanto é canto do mundo, a gente está vendo o líder fascista aparecer. Muito interessante isso do fenômeno social que se coloca do fascismo, e eu tenho a impressão de que nesse cenário que a gente fez o paralelo, concordo plenamente quando tu diz, é o fascismo do século XXI, né? Não é a mesma coisa do fascismo do século passado, né? Da década de 30 e tal, tem a sua similaridade, ou seja, a crise do capitalismo, a contra-revolução na ideia de manter os interesses da classe dominante, massacrar a classe trabalhadora, os comunistas, né, e que eles atacavam como os judeus, ciganos, enfim. Hoje, o inimigo comum, comunista, movimentos sociais, feminismo, etc., né, muda um pouco o inimigo comum que o protofascismo cria, mas tinha um elemento que eu acho que potencializou a saída reacionária e autoritária, que foi justamente o peso
que o movimento comunista tinha. Então, de uma certa maneira, nós estamos vivendo um novo fascismo, um novo protofascismo, porque ele ainda não conseguiu, né? O governo não conseguiu fechar o regime como ele quer, né? Nós ainda estamos numa democracia burguesa toda fissurada, sem alternativa, aquelas coisas, mas é uma democracia burguesa. Agora, ele quer. E uma teoria de contra-revolução preventiva, porque eles não precisam liquidar historicamente a classe operária agora, né? Para manter a predominância do capital, né? Por isso que tem uma divisão burguesa, tem o setor da burguesia que não embarcou no protofascismo, embora queira nos massacrar, né, gente? Porque vamos também, não é que são bonzinhos, eles querem democracia burguesa com um programa do capitalismo, repressão, etc. E eu acho que isso tem tudo a ver com a necessidade histórica, claro, de derrotar o Bolsonaro, né? Quem acha nem eu, nem o Humberto, mas eu falo sempre isso, quem acha que vai normalizar o Bolsonaro, por favor, né? Está no DNA, é um projeto protofascista, é mundial, etc. Eles tentam se organizar internacionalmente, e eu acho que nós também temos um desafio, né? Porque se tem todo esse cenário de crise de representatividade, de vazio que ficou, é porque falta uma esquerda socialista com influência de massas, que não vai ter um programa acabado, vamos tomar o poder amanhã, mas que vai ter elementos de um programa de transição no sentido de atacar os interesses do capital e construir. Nós temos que atualizar esse programa de transição, é um desafio para a nossa geração. E não está posto, né? Não existe ainda, é uma coisa que nós temos que fazer. Eu digo sempre, a gente tem que fazer unidade de ação com todos, e unidade de ação não tem nada a ver com a aliança eleitoral, tem que derrotar o Bolsonaro, mas derrotar a extrema-direita também passa por construir uma esquerda antissistema com influência de massas. E acho que esse é o desafio do PSOL e dos comunistas do mundo todo. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit. Aber diese Freiheit ist nur für ihn. Nicht für euch. Você colocou uma situação aí claramente que eu não coloquei na minha fala, que é, no fascismo histórico, havia um movimento comunista organizado. Então a reação fascista foi muito forte porque havia uma ação antissistêmica por parte dos comunistas. O que vem acontecendo agora no século XXI? Desde o final da União Soviética, da destruição do campo socialista, os socialistas do mundo inteiro vêm moderando o seu discurso e vão se ajustando ao discurso liberal, né? Para ser aceitos nos maiores ciclos, e aí a gente vai moderando o discurso, vai aceitando toda a propaganda liberal, até mesmo a respeito das experiências socialistas, que a gente sabe que tiveram muitos problemas, mas tiveram muitos acertos, e a gente tem que fazer um balanço sério disso, sabe, do que se errou, do que se acertou. Outro ponto fundamental que você falou ali, transição socialista não é fórmula de bolo, tá? Não é fórmula de bolo. Eu já li bastante coisa a respeito disso, e não há, na teoria marxista, em nenhuma obra do Marx, um caminho para se chegar lá. Né? A crítica do programa de Gotha ali tem um pouquinho mais estruturado, mas igual é pouco. E o que nós, como materialistas, né, todo marxista é um materialista, a gente sabe que não dá para idealizar um socialismo, idealizar um comunismo. Isso vai ser da maneira que tiver que ser. O que nós temos que fazer é essa construção para ajustar essa nova forma de transição. Você foi muito bem no que você disse agora, justamente porque é isso que nos falta. Querer unidade na esquerda é muito difícil. Unidade na direita é fácil, porque eles têm o capital que aglutina a todos. Então eles têm um interesse em comum. Então é o conservador, é o neoliberal, no final das contas eles se juntam em nome do capital. A esquerda não. A esquerda tem diferentes visões de mundo, tem diferentes projetos de transição. Eu tenho defendido assim, ó. Tá na hora de nós, da esquerda, que sabe que o problema central é o capitalismo, não baixarmos mais o nosso programa. Saca? Eu tenho feito assim, ó, ok, eu quero conversar com todo mundo, mas assim, ó, escute o que são as nossas proposições. Vamos se integrar, mas nós não podemos baixar mais o programa.
Nós não podemos baixar mais o programa, porque senão daqui a pouco nós vamos estar fazendo campanha para o Luciano Huck, numa frente de 10 partidos que não vai mudar rigorosamente nada do que está sendo imposto pelo governo Bolsonaro, a não ser essas perseguições mais diretas contra as pautas progressistas, que a gente sabe que tem que defender também, lógico, não estou diminuindo essas pautas. Mas o projeto econômico, que é avassalador para a classe trabalhadora, esse não muda nada. Então, por isso que assim, ó, temos que começar a levantar uma bandeira de esquerda no sentido assim, ó, nós somos antissistema. Como é que nós vamos destruir esse sistema? Nós estamos aqui para discutir isso, conversar isso, construir isso, vamos operar dentro do sistema. Tem uma outra parte da esquerda marxista que me irrita muito, Fernanda, que é uma esquerda que acha que a gente não deve participar de eleições. Isso para mim é burrice. Assim como é a mesma esquerda que dizia que nós não tínhamos que ocupar o YouTube. Hoje a direita está cheia de canais com 1 milhão, 2 milhões, e nós não temos ninguém nem para fazer uma contraposição. Imagina na Câmara e no Senado. Hoje nós temos, que nem eu brinco, 10, 15 deputados valorosos lá. Pro meu gosto, não sei se tantos, né? Nós tínhamos que ter muito mais, muito mais. Então, se nós começar a fugir, sabe? Eu acho que as pessoas precisam voltar a ler Lenin. Lenin dizia isso, olha, a gente é revolucionário. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão das trincheiras de luta, até porque é esse enfrentamento que a gente tem que fazer para construir uma nova esquerda revolucionária. Eu ia te dizer uma coisa, eu acho que quando a gente fala em social-liberal, hoje a gente pode incluir, além desses partidos, né, que tu falaste, PSDB, PMDB, etc., inclusive o PT, né, o que não quer dizer que não tem mais pressões da classe trabalhadora pela origem do partido, mas como programa que foi executado pelos governos petistas, é um programa social-liberal, né? Eu acho que, aliás, muito da crise com a esquerda que governou também foi um ceticismo das pessoas que esperavam, não sabiam o que, mas esperavam, né, um modus operandi diferente, enfim, e que se decepcionaram ali. Sempre tem isso, né? Quando surge o fascismo, sempre tem uma esquerda que decepcionou antes, né? Sabe que quem trabalha com esse conceito é o Vladimir Saflat, né? Ele fala de frustração relativa, né? E eu sou muito de acordo, porque eu acompanhei toda a história do PT e eu vou ser bem sincero, o início do PT era uma coisa muito promissora. Ele tinha uma penetração ali, por exemplo, no que se criou com a CUT, com o MST, que era muito orgânico e muito bom. O problema é que, para governar, o PT ele optou por uma estratégia de conciliação de classes, que é uma estratégia que só é possível numa conjuntura do capitalismo global muito específica, que era uma conjuntura de crescimento mundial acelerado, onde era possível uma aliança com a burguesia. Qual a questão? Quando o capitalismo deixa de crescer aceleradamente, isso ficou muito marcado em 2008, mas para nós aqui chegou em 2012, se esgotou a política de conciliação de classes do PT. Só que foi tanto tempo que a despolitização promovida por essa política é o que está nos matando hoje. Porque para que essa política desse certo, tá? Para que essa política desse certo, o PT tinha que despolitizar totalmente, para que o Lula pudesse aparecer apertando a mão do Maluf, para que o Lula despolitizar a sua base de movimentos de trabalhadores. Exatamente. Isso. E aí você imagina 13 anos de despolitização. Aí vem o momento que a classe trabalhadora precisava estar organizada e politizada para reagir ao golpe e estava completamente despolitizada. Por isso que o PT foi absolutamente impotente para resistir ao golpe. Eu falo abertamente, golpe, eu não gosto daquelas coisas que ficam relativizando. Foi golpe, foi. Isso não quer dizer que eu defenda a postura do PT. Eu acho que o PT tem culpa no cartório, mas não é por isso que eu não vou dizer que não foi golpe. Então, eu acho a melhor definição golpe parlamentar, porque não teve tanque, né? Golpe parlamentar clássico, né? Mas é os golpes do século XXI. O golpe do século XXI tá assim ultimamente, né? Não precisa mais da sargentada que nem sentia. Eles fazem a sargentada, a gente viu que se for preciso eles fazem. Mas no Brasil nunca precisou, porque a nossa classe dominante é 90% do parlamento. Isso em todo mundo é assim, mas aqui parece mais gritante ainda, porque na centralidade do sistema, na Europa, nos Estados Unidos, as mediações do capitalismo elas têm que ser mais complacentes com a classe trabalhadora. Mas lá eles conseguem fazer isso, porque como a teoria da dependência lá do Romain Marini nos ensina isso, a transferência estrutural da riqueza da periferia para a centralidade faz com que eles possam ter essas mediações. Então a gente não pode imaginar que a nossa classe trabalhadora vai ser igual à classe trabalhadora francesa, porque nós não temos o poder de mediação disponível na França.
Aqui a coisa é muito pior, nós estamos ao sul do Equador. Sabe, aqui, enquanto não houver uma coisa de massa muito poderosa, a burguesia vai continuar nos massacrando. Por isso que eu tenho dito, Fernando, assim, eu acho muito legal o trabalho que você faz aí em Porto Alegre, muitos companheiros do PSOL fazem em todo o Brasil, que é a questão de ir para a base. A gente tem que, você já falou aqui no nosso papo hoje, mais de uma vez eu quero chamar a atenção, nós não podemos agora estar pensando com uma cabeça em eleições. Nós temos que voltar para a nossa base, ver onde é que a gente estava errando, sabe? Ir para dentro dos bairros, não perder esse contato direto com as pessoas, porque é isso que vai fazer a verdadeira transformação. Eu acho que o tema do programa ele é muito importante, porque de fato não é uma receita de bolo. Eu acho que o que a gente aprende com o marxismo, que é ciência, que é movimento social, que é teoria, que é prática, é o método da construção do programa. Não a receita de bolo pronta, porque lá a crítica do programa de Bota tu vai implementar em 2020. Não, tem coisas que mudaram. E se a gente pensa na melhor ou na maior revolução do século XX, que marcou o mundo, abriu uma nova etapa, que foi a Revolução Russa, se fez com paz, terra e pão. O programa da Revolução era paz, terra e pão, né? Mas qual é? Um partido organizado, uma clareza das tarefas e, sobretudo, a ideia, né, de sintetizar o anseio do movimento de massas em consignas que levem as massas à disputa e à luta pelo poder político. E sabe, Humberto, eu acho que nós temos um desafio grande. Não tenho a bola de cristal de como resolver, não tenho mesmo, mas eu acho que a gente tem que atualizar o programa de transição, porque a questão da contradição do capitalismo e a crise vai se aprofundar com a pandemia. A pandemia está matando muita gente, infelizmente o vírus não é ideológico, porque todo mundo pode se contaminar, mas quem morre mais é o povo pobre, é óbvio, numa sociedade desigual, enfim. Quando passar no Brasil e no mundo, vai ter uma crise pesada. Qual vai ser a receita dos burgueses? Retirada de direitos, espoliar o meio ambiente, tudo que a gente já sabe. E a gente tem que fazer um programa de transição nosso, da esquerda anti-regime, que não é isso que tu falava, né? Tu estava falando dos da esquerda que não querem participar da eleição, e eu vou criticar agora outros da esquerda que acham que mais revolucionário é quem fala mais vezes em revolução. Não, mais revolucionário é quem leva mais pessoas para defender um projeto revolucionário. Eu acho que o livro da Rosa, Reforma ou Revolução, deveria ser Reforma e Revolução. Ela nunca negou a importância da reforma. Inclusive, se melhorava a vida do povo, mas tinha que estar subordinada à estratégia revolucionária, ou seja, em cada vitória, tu chega para o povo. Vamos pegar um exemplo concreto. Eu aprovei lá em Porto Alegre um projeto de AES, quando eu era vereadora, que destinava moradia. Então, eu poderia dizer, olha, que maravilha, resolvemos o problema da moradia, então, porque eu sou muito boa como parlamentar. Um revolucionário tem que dizer que só foi possível porque teve mobilização, porque teve luta, para ter dignidade nós temos que seguir lutando, porque é o nosso programa, e fazer a transição. Então, isso, e parece tão batido aqui entre nós, mas é um debate ainda na esquerda, né, Humberto? 120 anos depois. Você tem que falar, porque às vezes, para nós parece trivial, mas eu acho que você tem que falar assim, porque é realmente um debate. Eu não nego essa questão assim, ó. Eu tenho para mim como programa, eu estou concordando em tudo que você está dizendo. Temos que começar a fazer essas transformações até o ponto, né? Porque eu tenho para mim que a burguesia não deixa a gente mudar o sistema por dentro. Ela vai deixar até certo ponto. Só que isso não impede que a gente vá mudando, né? Por exemplo, tudo que você conseguir aprovar lá na Câmara que for benéfico para a classe trabalhadora tem que ser feito. Exato. Sem dúvida. Então nós vamos fazendo. Só que se nós tivéssemos chegar ao ponto de ter tanta força para começar a mudar de fato o sistema por dentro, a burguesia reage e nos impede. Só que aí, você vai concordar comigo, eu acredito, se chegar nesse ponto deles ter que reagir com essa dureza contra a gente, é porque a gente já tem um movimento de rua forte, e aí a gente vai poder resistir. A pergunta da Paola, antes que ela me mate, ela me escreveu aqui, ela disse, gente, estou falando de tudo, mas pergunta sobre como enfrentar a extrema-direita e o Bolsonaro agora, que o cerco, inclusive, está fechando com os filhos, que são tudo quadrilheiro, né, gente? Ali é quadrilha, né? Pior qualidade, miliciano e tal. E aí ela disse para eu te perguntar como é que você está vendo essa luta política contra o Bolsonaro agora e como enfrentar a extrema-direita agora.
não é fácil responder isso, né, Fernando? Tu sabe que não é fácil, porque eu acho que nós dois concordamos que ele tá pressionado, ele não sabe articular politicamente de maneira nenhuma, a articulação dele é truculenta, é enviesada, e isso faz com que não haja articulação. Os filhos dele e ele, todos têm culpa no cartório, é muito fácil provar contra eles. Qual é a verdadeira batalha que está rolando agora? Se o Ministério Público, o STF, quiser provar, quiser caçar chapa, eles têm argumentos para isso. Provar isso é muito fácil, é muito mais fácil provar isso do que foi lá provar a culpa do Lula. É muito mais fácil para eles provar isso. Onde é que está a nossa batalha? É nesse jogo que a gente não consegue interpretar direito. Os militares vão defender o governo Bolsonaro mesmo ou é blefe? O STF vai mesmo levar as últimas consequências, isso tudo que está acontecendo, ou não vai? Qual é o ponto que vai desatar esse nó? As ruas. Hoje não dá pra gente fazer grandes movimentos de rua, né? Não dá. Eu tenho defendido que a gente faça coisas pontuais. Eu defendi as manifestações que aconteceu mesmo em pandemia mesmo, porque a classe trabalhadora mesmo tá na rua todo dia, não tá podendo fazer isolamento. Então tem que... O que eu digo com as ruas? Se o movimento vier muito forte de fora para dentro dessa institucionalidade, a gente vai encorajar o STF, a gente vai desencorajar os militares. Eu acho que tem que ser o povo fazendo essa pressão. O povo é que vai derrubar o Bolsonaro. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz quando a gente vai lá para a base, o que vocês fazem lá na Câmara, o que é feito no Senado, tudo isso tem que reverberar para o povo, sabe? Para o povo no sentido de mudar. E está mudando aos pouquinhos, está mudando. O Bolsonaro sempre fala como se ele fosse a voz da maioria, sendo que ele não é nem 30%. Claro que esse 70% é tudo misturado, tem direita, esquerda, tudo misturado, mas pelo menos serve para mostrar para todo mundo que não, ele é longe de ser maioria. Então eu acho que a primeira coisa para derrubar essa escalada é focar em convencer a maior parte do povo. Só linkando aqui para não falar muito, não ficar muito mais longo, o debate lá sobre colocar ou não o pedido de impeachment. Uma parte da esquerda, em determinado momento, defendeu que não era necessário, porque não se tinha maioria na Câmara, e perder, por exemplo, na Câmara, seria fortalecer ainda mais o Bolsonaro. Só que nessa leitura, que não é toda errada, falta uma coisa. A partir do momento que começa a andar um processo de impeachment na Câmara, mesmo que você não tenha o suficiente para tocar adiante, a mobilização que isso pode gerar fora da Câmara é que pode mudar o rumo daquilo que está acontecendo lá na Câmara. Então, por isso que eu acho assim, ó, tem que fazer pressão no Maia para colocar o pedido de impeachment, mesmo que a gente ainda não tenha os votos necessários na Câmara, porque esse processo vai colaborar para instigar o povo a defender mais abertamente isso. Porque se nós tivermos... Por exemplo, por que a Dilma caiu tão facilmente? Porque eles convenceram o povo. Houve uma reação popular contra o golpe? Houve, mas tardia e fraca perto daquilo que já vinha que estava sendo feito há tanto tempo. Então eu acho que para barrar o Bolsonaro agora ele está totalmente pressionado, o STF pode tirar ele amanhã se quiser, claro, eu estou exagerando, mas pode tirar ele rapidamente se quiser, mas só vai fazer isso se o povo, dizendo isso fortemente, intimidar tanto os militares a não o defender, quanto a Câmara, STF a o tirar, porque mesmo que o STF faça alguma coisa, vai depender no final das contas da Câmara, né, Fernando? Então, para mim, a chave de barrar o Bolsonaro passa por fazer o povo lutar por isso, e não tá tão longe, e a crise vai se agravar ainda mais. O Brasil está investindo, fala em 7% do PIB contra o corona. É uma mentira, porque a maior parte desse valor é receitas que estão sendo adiantadas, enfim, o dinheiro não está chegando em que tem que chegar. Então, a devastação econômica que nós já estamos vivendo vai ser tão poderosa que nós vamos ter uma janela de oportunidade para trazer o povo para essa luta. Eu acho que é por aí o caminho. Olha, eu quero dizer que eu amei muito a nossa conversa, Humberto, teria muitas coisas para falar, eu estava pensando aqui, nossa, a gente falou de tudo e não falamos que também as lutas antirracistas nos Estados Unidos, que são a maior desde a década de 60, também podem abrir uma outra vaga histórica, mas esse eu vou deixar para a próxima vez que eu convidar o Humberto, porque senão a Paola vai me matar. E a última pergunta, ela é muito pontual, a gente tem aqui no Papo de Casa um quadro, né, que é Dica Cultural.
E eu queria saber se tu quer indicar um livro ou um filme, embora eu vou indicar, claro, que as pessoas te sigam lá no Saia da Matrix, no teu canal, e que quem não viu, porque essa geração não é a nossa geração que viu o Matrix, quem não viu o Matrix, veja o Matrix. É um baita filme, uma analogia ótima com o sistema do capital e com a ideologia da classe dominante. Bom, eu vou indicar, então, pena que não tá aqui, porque eu tava lendo ele ainda, porque eu tô fazendo o roteiro, tá ali na sala, mas é um livro do Giovanni Arrighi, tá? Chamado O Longo Século XX. O Longo Século XX do Giovanni Arrighi. Ali já no primeiro capítulo ele mostra como que o capitalismo ele segue a sua tendência de hegemonia, né? Ele começa a fazer uma discussão gramsciana até chegar na construção que ele defende de hegemonia para mostrar que o capitalismo é um sistema global e de disputa por hegemonias. Então ele começa com a hegemonia de Veneza, passa depois pela hegemonia dos Países Baixos, aí vai para a Inglaterra até chegar nos Estados Unidos. Então assim, ó, é um livro muito fácil, acessível, né, de entender, editora Contraponto, e você ainda encontra para vender, e enfim, muito bom e fundamental para entender o mundo que a gente vive. E agora aqui, quando o canal completar 100 mil inscritos, eu vou estar sorteando também um exemplar, é só ficar ligado, vai que você pode ganhar aqui o livro aqui no canal Saia da Matrix, aqui uns dias que vai ter a nossa live de comemoração dos 100 mil inscritos. Ai, maravilha, eu quero te agradecer muito, foi um excelente papo de casa. A gente segue o debate. Agora a gente tem que conversar mais pelo WhatsApp, né? Pelo amor de Deus, a gente está pensando muito parecido e um partido também se constrói debatendo com seus militantes. Vamos falar mais. Bom, te espero na próxima. Eu que agradeço o convite, adorei o papo, Fernanda. A gente já tinha conversado algumas vezes, mas eu acho que a gente tem muita coisa até para conversar, para além do que a gente falou aqui. Eu vou estar sempre à tua disposição. Então, esse foi o Papo de Casa dessa semana. Eu quero agradecer muito o Humberto Matos. Foi um baita papo de casa. Acho que renderia umas 2 horas, mas a gente teve que encurtar. Significa que vão convidar ele de novo em outro momento. Queria pedir para vocês, se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comenta, que a gente chega mais longe e eu te encontro na próxima semana.